Fala, povo! Tudo bem com vocês? Bora lá! Dia extremamente especial para nós. No episódio 12, vamos receber o escritor, palestrante Pedro Salomão. O papo hoje é sobre pressa, né? Vamos conversar sobre pressa. Mas por que a gente vai conversar sobre pressa? Gente, esse episódio de hoje foi inspirado numa conversa, né, num podcast que eu escutei, onde estavam reunidos o Pedro Salomão, o Igor Monteiro e o André Lopes. Recomendo demais esse podcast, que é o Lugar da Fala. E aí eles já estão... Essa primeira temporada do Lugar da Fala está revisitando, né, as obras do escritor Pedro Salomão. E o último episódio foi sobre o último livro do Pedro, que é Naufrágio dos Afetos. E no meio da conversa eles soltaram essa frase, que a história, a pressa é inimiga da humanização. E aí eu fiquei encantado com isso, isso ficou na minha cabeça. Boa noite, Igor. Que bom que você está aqui, filho. Estou explicando para a galera aqui o quanto que o Lugar da Fala inspirou essa conversa de hoje. Nosso convidado acaba de chegar perto. Rafael, fala, filhão, que saudade. Chegou aqui a Flávia Carvalho, seja muito bem-vinda, Flávia. Parabéns aí pelo trabalho do bem-estar. Pedro, já te chamei aqui, mas como você não apareceu, de repente tenta fazer a solicitação que eu vou tentar trazer você. Porque isso, Pedro já foi convidado. Podcast Lugar da Fala, isso aí, Igor. Fala, paizão, fala, filhão. Rafael, esse Wala acabou entrando no nosso dia a dia aqui. Eu não sei por que eu estou com esse problema, dizendo que o Pedro não pode participar. Claro que pode, foi feito para ele. Alex Vasconcelos, seja bem-vindo. Não tem mais... Fala, meu mestre. Foi só para causar aquele pânico inicial, só para deixar o coração acelerado. Como é que Querido você Roger, está, mestre? Tudo bem? um beijo gigante para você, cara. Que legal falar contigo. Para você também. Olha só, eu aprendi com os meus professores de comunicação, Igor Monteiro e André Lopes, Nossos que é professores. muito importante, que é muito importante, logo no início da live, a gente criar uma conexão com o convidado. Aí eu fiquei pensando, caramba, como eu vou criar uma A conexão com o camisa do Pedro, que eu não... Negão. Olha ela aqui, gente! Depois que eu escutei a história do Bento, né, aquela história da primeira emoção, caraca, meu amigo, aquilo já me conectou direto com o meu pai e o meu irmão, que são os maiores flamenguistas que eu conheci na minha vida, que eu conheço, né? E aí, quando você falou do choro, eu vivi muito isso com eles dois. Eu sou um flamenguista mais calmo, assim como são o Igor, o Rafael, o Gabriel. Eles não puxaram o tio nem o avô, puxaram mais o pai, que é mais tranquilo. Mas esse choro do Bento tem tudo a ver com o meu irmão André, que é um apaixonado total. Foi uma cena Amigo marcante. Olha, Pedro, eu queria primeiro, antes de começar essa live, bom, primeiro, Leandro Carnal está aqui presente, acabou de entrar, um prazer, amigo, maior pensador meu para Deus, mim, olha isso, maior olha que pensador violento. em atividade que a gente tem nesse país, assim, um cara de uma generosidade cognitiva, porque não só compartilha com, né, com todo mundo, mas no meu caso específico é um cara que eu tenho a sorte de ter perto para até tirar dúvidas, sabe? Ele é quase um oráculo. Eu falo que ele é um oráculo Bacana, de bacana. Delfos, assim, sabe? Eu vou lá e tiro minhas dúvidas dele.
Mas eu queria, Ângelo, Perfeito. te agradecer, assim, primeiro, eu acho que de todos os compromissos que eu assumi na minha vida, né, o de escrever, o de palestrar, o de empresariar, o maior desafio de todos esses é o de educar filhos, né? Essa é a Nossa, parte que mais me toca, assim. E você criou um filhaço, assim. Então, para quem não sabe, o professor Ângelo é pai do Igor, que é meu parceiro, que eu convidei, né? Queria que só fosse ele e André, essa dupla maravilhosa que tem feito o Lugar da Fala comigo. E o Igor é um menino, além de genial, né? Porque é difícil a gente encontrar genialidade com humanidade na mesma dose. Então, ele é um cara genial, assim, que eu aprendi a gostar. Como filho, eu não sei, porque eu não sou tão mais velho assim que ele, sabe, Ângelo? Mas vocês como um são irmão bem mais parceiros, são velho. parceiros. Eu sou um tio, sabe? Tia, bom, eu sempre gostei de ser tio, sempre fui um tio muito presente para os meus sobrinhos. Pô, que bom, cara. Olha só, agora falando em conexão, você acabou de conectar tudo aqui comigo. Eu sou muito suspeito de falar dos meus filhos, assim, porque eu tenho um orgulho gigante dos três, né? Aliás, os três estão aqui, Então, tanto o Igor, Rafael, Gabriel. Muito, muito bom tê-los perto sempre. E, assim, o mais bonito dessa história, que é o que você está construindo com o Bento, com a sua filha também, é essa oportunidade da troca, né, cara? Do diálogo constante, de acompanhar isso. Isso não tem preço e é um aprendizado por resto da vida. Então, parabéns por tudo que você tem disponibilizado de tempo, né? Que eu achei muito. Num dos episódios do Lugar da Fala, você comenta sobre a importância de estar com eles. E se há um conselho que a gente pode deixar aqui como pai para alguém, cara, fique com eles, esteja perto, troque, né? Permita-se viver esses momentos, como foi aquele momento do jogo do Flamengo. com Então, com eu atenção. já tinha uma Obrigado, Ângelo. admiração Obrigado por esse grande por convite. você, pelo autor, né? Pelo palestrante, mas agora estou tendo pelo pai também. Então, parabéns por tudo isso, cara. Obrigado, querido. Vamos começar aqui então, porque a gente tá, é bom trazer gente bacana para cá, porque a audiência aumenta bastante. Então, mas tem alguns amigos aqui, né, alunos da educação física, meus alunos de educação física, pessoas amigas e tal, que não conhecem o Pedro Salomão. Então, diz para a gente aí quem é o Pedro Salomão, por favor. A gente só sabe que é o pai do Bento por enquanto. E da Maria. Maria, É, isso. bom, se eu pudesse me apresentar pessoalmente, eu, eu sou um cara que eu acho que eu aprendi tenho trazido cada vez mais para a minha vida a temperança, né? Como essa ideia de que a gente pode exigir menos da vida e dos outros, né? Eu, de formação, eu fiz administração, depois eu fiz sociologia política e cultural. Me aventurei no empreendedorismo muito novo, passei pelo mundo corporativo, que eu acho que é uma experiência talvez das mais edificantes, assim, né? Numa grande empresa, trabalhei na Bradesco Seguros. Depois eu montei meu negócio e aí no meu negócio eu pude experimentar algumas questões totalmente empíricas, assim. Eu não tinha nenhum embasamento teórico e também não tinha, acho que, nenhuma fonte bibliográfica ou exemplos de benchmark, né, para aplicar uma visão ou uma gestão humanizada, né, daquela minha empresa. Eu surfei uma onda na economia criativa bombando, né, florescendo no Rio de Janeiro, no Brasil, e eu tive a sorte de estar no meio desse turbilhão. Foi aí que eu conheci, inclusive, o Igor, né, falando para jovens universitários. E eu pude, acho que, não sei se criar, mas pelo menos contemplar, ou diagnosticar, ou perceber uma obviedade, né, das relações humanas e como que, diante do óbvio, você consegue simplificar as coisas. Né? O óbvio é o simples. Por que eu estou fazendo essa introdução assim para me apresentar? Porque hoje, depois de já 10 anos no mercado literário, com palestras e com livros, né, estou começando a fazer agora o quinto livro, lancei esse ano Naufrágio dos Afetos, que é o quarto livro. Em 2016, lancei o primeiro livro Empreendendo Felicidade, depois o Líderes em 2018, depois de 2020 o Valor Presente, o Líderes finalista do Prêmio Jabuti, o Valor Presente com prefácio do genial Leandro Carnal, o Naufrágio dos Afetos com prefácio do Fabrício Carpinejar,
E acho que esse gap que existe entre o autor né, e o estudante ali de administração, que teve uma educação jesuíta na escola, no Santo Inácio, depois na PUC, e também né, me pós-formando na PUC, eu acho que o hiato que existe, o gap que existe entre esse escritor e esse menino que estava começando, esse espaço foi preenchido com uma predileção, com um encantamento pelo ordinário. Talvez essa seja a chave dialética assim, que me colocou assim, sabe, Ângelo, aqui nesse lugar. Porque se eu fosse abraçar a extraordinariedade, não daria certo, porque eu não abracei ela, né, quando eu era estudante, não abracei ela como um membro de uma família genial, né, eu era o único ordinário, mas foi legal perceber perceber e continuar percebendo que existe muito valor para aquilo que é ordinário. Então, eu me atentei muito a tudo que estava ao nosso alcance, de uma maneira geral, ao alcance de todos, mas que não era percebido. E eu acho que isso, eu não estou me apresentando só profissionalmente, não, porque eu acho que isso se aplicou a toda a minha vida. Né? Hoje eu sou um cara, eu tenho 43 anos, e eu sou muito, mas muito realizado. Se você me perguntar se eu quero trabalhar mais, ganhar mais, né? Mudar de casa, as respostas todas seriam negativas. Assim. E eu acho que essa talvez seja a grande sorte para quem acredita em sorte, contingência para quem acredita em contingência positiva que a vida me deu, né? Chegar na metade da vida ativa plenamente satisfeito com as minhas conquistas, com o meu filho, né? Com a minha esposa, com a minha casa, com o meu lar, com o lugar que eu vivo, com o que eu faço. E eu acho que esse é um traço importante numa apresentação hoje, no mundo em que parece que todo mundo está insatisfeito, né? Ou correndo atrás de alguma coisa que está por vir. Eu estou bem acomodado aqui, né? Também nunca fui um perfeccionista e nunca fui um obcecado pelo sucesso profissional. Então, tá tudo certo. Você falou agora um negócio interessante, não sei se o Karnal ainda está aqui online, mas uma coisa que foi muito legal é que algum tempo atrás, o Bento, já tem muito tempo, né? Mas o Bento perguntou o que eu fazia, né? Eu falei, papai, você, né, tinha, sei lá, 5 anos, 4 anos. Papai, você é empresário, você escreve livros, você... Eu falei, filho, eu faço de tudo um pouco. E aí fui falando, né, o que eu fazia. Eu falei, olha, na palestra, que é o que o papai faz hoje, né, que dá mais recursos para o papai ganhar mais dinheiro, tem muita gente melhor do que o papai. E o melhor de todos é o Leandro Carnal. Aí eu mostrei quem era o Leandro Carnal. O Beto guardou essa história. O Leandro veio aqui em casa, né, na quarta-feira jantar à noite. A gente foi num balé muito bonito municipal. Eu, Marília, o esposo dele, o Vitor e ele. E aí a gente fez jantar aqui em casa e o Bento chegou do futebol. E aí eu falei, Bento, deixa eu te apresentar o que ele disse. Papai, o Leandro Carnal. Aí eu falei, ele falou, o melhor palestrante do Brasil. E eu adorei essa história, porque ele não acha que o Que pai dele é o legal. melhor palestrante, sabe? Porque de fato não é. Com sorte é um bom palestrante, mas está tudo certo, né? Bacana demais. Amigão, então, esse papo de hoje é inspirado no último episódio que vocês fizeram no Lugar da Fala, quando vocês trazem a ideia do naufrágio dos afetos, né? Vocês conversam sobre esse seu último livro, que aliás eu já estou sabendo que é o penúltimo, né? Já tem outro aí engatilhado. Parabéns. E durante a conversa de vocês, que foi mais uma vez sensacional, parabéns por esse trabalho. Recomendo a todos que visitem o Lugar da Fala e acompanhem. Já está no fim, né, Terminamos a primeira, primeira. primeira, né? E aí Primeira você temporada. solta a primeira temporada, é isso. Aí você solta a seguinte frase que eu achei sensacional, que a pressa é inimiga da humanização. Então, primeiro, eu queria que você falasse aqui para a gente, né, essa percepção, né? Por que a pressa? Então, professor, a gente se acostumou, crescemos todos acreditando que a pressa é inimiga da perfeição. Ela até é, né? É muito difícil você ser assertivo quando você está com pressa. Mas ela é, sobretudo, inimiga da humanização, porque se existe alguma coisa que nos torna... Nós somos inábeis nas questões corporais, somos inábeis até na luta pela sobrevivência, no 1 a 1, né? Já dizia o Val Harari, no seu genial Sapiens, que a gente perde para quase todos os animais se formos jogados numa ilha deserta e tivermos que lutar para sobreviver. Morreremos antes de quase todos os animais.
A gente não tem veneno, a gente não tem garras, a gente não nada bem, a gente é desengonçado, a gente não tem velocidade, a gente nasce dependente dos nossos pais, né, ou daqueles que estão cuidando da gente. Ou seja, a gente tem muito pouca capacidade de se defender, né, de sobreviver largados, né, pelo mundo. O que sobra para a gente são aquelas questões sentimentais, aquilo que a gente consegue, de novo citando Yuval Harari no mesmo Sapiens, a nossa capacidade de fofocar, de acreditar em mitos. Eu acabei de ler um livro que hoje o Igor até falou que vai ler, né? Falou, eu gostei da dica do John Gray, O Silêncio dos Animais, em que o subtítulo é muito sugestivo, né? Ele fala sobre a evolução e outros mitos modernos, né? Ou seja, será que a gente está evoluindo, né? Será que a gente está indo para algum lugar? E ele começa o livro, Ângelo, falando um negócio que é extremamente perturbador. É a primeira frase do livro. Assim, né? Ele fala que em determinado momento da história, os macacos estavam nas suas árvores, caçando filosoficamente, olha que interessante o recorte, caçando filosoficamente pulgas nas costas dos outros macacos, comendo frutas e folhas, contemplando a natureza, e aí passa um Homo sapiens, né? um homem de Neandertal, enfim, um aborígene, fazendo barulho, batendo seu porrete na terra, e ia caçando bichos e comendo carne crua, né? Gritando sem conseguir se comunicar, e brigando entre si. E aí os macacos teriam pensado, nossa, que retrocesso a modernidade, a evolução, né? Esses seres. E a gente vivendo nessa pressa, diferente, né, dos aborígenes, dos homens de Neandertal, a gente tem se assemelhado nessa desumanização, ou pelo menos nesses resíduos barulhentos, né, de comportamentos estranhos que a gente tem. A gente tá vivendo esses tempos que parece que está todo mundo gritando, todo mundo falando muito alto, com megafone, mas ninguém se escuta. E isso dá uma certa angústia, de pensar que, talvez por correr atrás de alguma coisa que nunca chegue, né, que é sempre um pote de dinheiro a mais no fim do horizonte, né, do arco-íris, ou sempre um título a mais, ou sempre um seguidor a mais, ou sempre um like a mais, a gente tem se esquecido de que a gente está aqui para causar afeto, né? Assim, performar, entregar números. Isso é para robôs. Né? É claro que a gente pode e deve fazer isso, é maravilhoso, imagina, né? Fazer uma palestra e ganhar dinheiro por isso é uma das maiores realizações que eu tenho na vida. Mas eu não posso transformar isso num motivo para eu me desumanizar. Não faz sentido você evoluir profissionalmente e evoluir humanamente. Não faz sentido você acumular diplomas, e não acumular afetos. E não ser capaz de aceitar que ora seu filho vai estar triste, ora ele vai estar feliz, que você pode... A ambivalência humana faz parte, né, do que existe de mais belo na nossa capacidade, inclusive de acreditar em coisas que a gente transforma, né, em mitos ou em ritos. Então, essa pressa nossa, é aquela habilidade, né, que a gente adquiriu, ou desabilidade, de fazer o tempo faltar. Mas o contraponto da ideia da pressa como inimiga da humanização não é a calmaria. Como muitos, né, pseudo-filósofos, né, da autoajuda acham que você vai construir pessoas melhores, né, se desintoxicando midiaticamente falando, ou fazendo parte de um retiro. Eu não acredito na calmaria. Eu não acho que dá para retroceder para uma época calma, né, de cadeiras de balanço, charutos, chás, né, e varandas. Não dá mais para a gente voltar para esse tempo. Agora, dá para a gente ser veloz. Quando você vê um guepardo, um leão, um tigre correndo numa selva, ele não está com pressa, ele está com velocidade. Por isso que ele não esbarra numa árvore, por isso que ele não tromba no outro animal, por isso que ele consegue estabelecer a conexão com o tempo de pegar a sua presa. Então, eu acho que a gente precisa estar mais atento à velocidade necessária, velocidade cognitiva, emocional, sentimental, afetiva, né? De rapidamente perceber que os afetos mudam, que os parâmetros mudam, mas nunca a pressa. A pressa é aquela que faz com que eu saia de casa desconectado com a hora cronológica, né, a cronológica, a biológica e a do mundo e a do universo, a cronológica, e que de repente eu esqueço de dar um bom dia para o porteiro do meu prédio.
E nesse ponto de inflexão, de desumanização, eu prejudico a vida dessa pessoa. Eu torno ela em um ser invisível que às vezes está precisando só do meu abraço, só do meu oi, só do meu carinho. Então, por isso que eu construí um livro inteiro, que é o Valor Presente, né, sobre a pressa, e depois do Naufrágio dos Afetos, reforcei essa ideia de que a gente precisa estar mais atento à necessidade da velocidade, mais o expurgo, né, o afastamento da pressa. Uau! Isso aí, Pedro. E assim, aproveitando essa sua sensibilidade de observar tudo isso que está acontecendo à nossa volta, qual é a sua percepção? Como é que a gente chegou nessa que o mundo corporativo chama de corrida dos ratos? Como é que a gente chegou nisso? Quando é que a gente parou de prestar atenção no humano, em A ser gente acabou de humano? passar. Aliás, eu esqueci de te dar, né, de começar essa live te dando parabéns pelo Dia dos Professores. Né? Ah, E aqui presente está a Vivilane, que é a gestora, né, daquela loucura que é o ensino fundamental lá no Santo Inácio, né? Uma grande educadora, com uma sensibilidade assim humana, sabe? É muito bom ter filhos entregues em escolas que tem como liderança uma pessoa como a Vivi. Vivi, um beijo, que honra ter você aqui na live. Eu sou seu fã, não sei se eu nunca te falei isso assim, mas eu sou seu fã pela forma como você conduz assim as coisas, né, e tem conduzido esse desafio. Eu não estou vendo os comentários aqui, travou a minha tela de comentário, então eu não estou vendo, tá, Ângelo? Eu não sei se destravar aqui ou se destravar os comentários e botar de novo, eles voltam, mas eu não estou vendo. Então, se alguém mandar alguma mensagem eu importante, alguma falo. pergunta, Não, tem um monte de mensagem bacana. Que eu não querido, estou vendo. que saudade, meu irmão. Tem um monte de coisa aqui Infelizmente, eu não estou positiva. vendo. Eu não sei o que é. Talvez se você achar aí o botãozinho desativar comentários e ativar novamente, eles voltam para mim, tá? Porque eu não estou vendo Tá. os comentários aqui. Eu acho que a gente tem alguns pontos em que aparece essa pressa como um problema. Melhor, como uma patologia, como uma doença. A pós-modernidade, caracterizada nesses últimos 40 anos, né, com essa criação não só da internet, mas com essa conveniência das telas, né, com essa quarta revolução tecnológica, ela de fato colocou em gadgets e cada vez mais em um único local físico, né, que é esse pequenininho que a gente está aqui se falando, a possibilidade de resolver todos os nossos problemas. A ansiedade humana é incapaz de aceitar que os problemas sejam solucionados e que possa sobrar tempo. A gente tem, eu acho que a gente tem experimentado uma conveniência muito grande, mas como, da mesma maneira, quando a gente chega num restaurante e a gente tem um menu com muitas opções, a gente fica perdido, eu acho que é o que tem acontecido com as nossas mentes e com as nossas ideias. A gente recebe tanta bugiganga ideológica, a gente compra numa lojinha, metaforicamente falando, numa lojinha de R$ 1,99, informação, e a gente vai colocando nessas prateleiras, né? E a gente se sente completamente aprisionado, porque está tudo tão disponível nesse mundo líquido que Bauman trouxe para a gente de forma tão organizada, metodologicamente falando, como sociólogo, que a gente se perdeu. Né? A gente se perdeu nessa possibilidade de escolher. Vivemos numa gaiola de ouro, como o próprio Karnal já conseguiu sintetizar a ideia de Bauman. A gente tem muitas escolhas, mas a gente vive aprisionado. Então, esse primeiro recorte, eu acho que é dessa quarta revolução tecnológica, nessa chamada pós-modernidade que se abre nos últimos 40 anos. Mas tem uma outra, eu vou ter uma ousadia aqui, porque a gente falou de paternidade, eu acho que tem um outro ponto sensível dessa inflexão. A Segunda Guerra Mundial trouxe para a gente a possibilidade do incremento, né, da mulher no mercado de trabalho. Na própria guerra, o que muitos não sabem, fazendo um trabalho não só de guerrear, mas de cuidar, né, de um flagelo humano, e depois possibilitou, né, diante da barbárie, a realidade, né, de irmos para o mercado de trabalho. Esse mercado se acentuou e ele foi concomitante. Essa é uma visão muito particular, tá, Ângelo? Por isso que eu estou pedindo licença para falar aqui. Ela veio concomitante, né, quer dizer, essa ida no mercado de trabalho, ela veio concomitante com o mundo da informação que se abria de uma maneira diferente. O que eu quero dizer com isso? Quando o pai saía para trabalhar e a mãe ficava em casa, eu estou generalizando muito aqui, né? E quero que essa minha fala não entre num lugar
obviamente, né, de sexismo ou de qualquer tipo de preconceito. Estou fazendo uma constatação histórica, né, que eu observei, inclusive, dentro da minha casa. Quando a gente tinha um cuidador presente dentro de casa, essa pessoa geria as questões éticas, morais e afetivas. Voltando um pouco no passado, quando não existia o interesse ou a disponibilidade de nenhum dos dois, a escola interna fazia isso. Minha avó e as irmãs estudaram em escolas internas, em que elas só vinham um final de semana por mês para suas casas. Os ritos, né, os valores, eles estavam institucionalizados, alocados em algum lugar. Quando saímos para trabalhar, pais e mães, nessa era moderna, pós-Segunda Guerra Mundial, com a aceleração, né, da industrialização, enfim, tudo que a gente está assistindo, né, acho que desde a década de 60, ali, né, esse mundo que se acelera industrialmente falando, a gente saiu e começaram a entrar em nossas casas outros players. A informação trouxe a possibilidade de crianças que não eram educadas por pais, por escolas, por igrejas, por sociedades, por confrarias, fossem educadas por estranhos na internet. E eu acho que essa entrada, hoje, as portas escancaradas para tantos tipos, né, de informações diferentes, trouxe para a gente esse mundo em que parece que o tempo se perdeu. A gente quer performar, a gente, né, saiu para fazer esse trabalho, para atuar em várias áreas, em vários momentos diferentes, e a gente esqueceu dessa responsabilidade que a gente tem sobre o nosso bando. E eu acho que esse é um ponto que pessoalmente me causa uma preocupação muito grande. A gente tem hoje cada vez mais pais ausentes que, mesmo que presentes fisicamente com o home office, eu pegar um recorte muito atual de uma situação que a gente está pagando, não querem assumir os seus compromissos afetivos. Tem sido o maior fardo, né, acho que da humanidade, de uma maneira geral, se responsabilizar pelos afetos daqueles que amam. E talvez por isso a gente tenha rompido. Eu tenho assistido coisas, você como um super pai, né? Eu tenho assistido perfis na internet, né, de mães criando muitos seguidores, dizendo o quanto é ruim ser mãe, né? O quanto pode ser ruim ser mãe, o quanto aquilo pode não ser desejado. É claro que eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de julgamento, né, e não é essa a nossa ideia, mas o que eu estou dizendo é que a gente está se abraçando a ideias estranhas nesse significar ou ressignificar da educação. E como você falou, né, aqui no começo da live, que esse é um momento tão bacana, né? E claro, você não está dizendo que você acertou a todo momento, nem eu estou dizendo que eu estou no caminho certo, mas é importante a gente pensar que a cada filho que a gente bota no mundo, e pode ser um estagiário, pode ser um filho emprestado, É, né? O pacto, sei lá, que eu gerencio sobre o seu filho, sobre as ideias dos seus filhos, aquilo também é responsabilidade minha. A gente tem tido horror, ojeriza a se responsabilizar pelo outro. Então eu acho que esses dois momentos, né, da sociedade, eles são extremamente preocupantes para terem transformado essa pressa em performar, em sair no meu eu, no meu ego, no meu desenvolvimento. É mais importante eu estar bem do que os meus filhos estarem bem. Ou a prerrogativa psicológica da era moderna, de que você precisa estar muito bem primeiro para cuidar dos seus filhos. Eu não sei se eu concordo muito com isso. Eu acho que quando você tem filhos, aí você está falando de uma situação confortável, né, aqui, de nós privilegiados, a gente pode se dar o luxo de pensar nisso. Quem sai de casa para botar o prato na mesa precisa colocar ritos e regras muito bem definidos, né? Quanta gente que sai para trabalhar e não tem com quem deixar seus filhos, e a gente não está pensando nisso. O mundo corporativo podia pôr um pouco dessa pressa. Eu sempre penso isso, né? Fazendo espaço para que as crianças pudessem estar próximas dos seus pais. E por mais conservador que isso pareça, né? E é perigoso a gente falar de conservadorismo hoje, porque é ligado a um viés político, quando na verdade é um conceito também filosófico e social, né? E John Stuart Mill, né? E Mike Oakeshott foram esquecidos, né? Porque a gente entrou numa polarização. Mas por mais retrógrado que isso pareça, eu acho que é necessário a gente se debruçar sobre essa real necessidade de pais ou cuidadores, né,
ou pessoas gerenciadoras de afeto presentes na vida das nossas crianças. Nossa, Pedro, eu sou professor, não só do ensino superior, mas também do ensino médio. E no ensino médio, eu vejo tudo isso que você acabou de falar. Na verdade, a gente tem contato direto com a ausência, né, com a consequência desse fato que você acabou de comentar. E aí, eu vou até fugir um pouquinho do nosso combinado, mas isso hoje é uma coisa que me incomoda bastante. E me preocupa pelo seguinte, porque assim, como você falou, né, quando as mães começaram a sair e a família começou a perder esse diálogo, né? Aquele momento que a gente teve a oportunidade de viver, de fazer as refeições juntos, por exemplo, e juntos, de fato, né? Todo mundo à mesa e conversando, enfim. Parecem coisas. Eu lembro que o meu pai, e a minha mãe até hoje, mas o meu pai em especial, fazia questão disso, cobrava que a gente tinha que se encontrar e tal, papá. Mas o que aconteceu? Assim, ao longo desse processo, esses, esses, esses ritos, eu adorei esse nome, né? O professor Ângelo Vargas, que é um grande amigo nosso, ele fala muito dos ritos de passagem. Esses ritos foram se perdendo ao longo do caminho. E o que está mais me preocupando, Pedro? A gente não está sabendo como lidar com isso. É que nem uma vez eu ouvi um professor de matemática falando assim, gente, alguém disse que a gente não tinha mais que usar tabuada para ensinar matemática para as crianças. Beleza, a gente não usa, mas vai usar o que então? Se não pode mais usar a tabuada, a gente faz o quê? Ninguém falou o que faz sem ser a tabuada. E aí hoje a gente vê a garotada fazendo conta só com a calculadora do celular. Então, isso que você acabou de falar, a gente chegou num estágio onde os pais não sabem como lidar com isso que está acontecendo, essa falta de diálogo, né, essa situação. Os, os professores, para quem muitos pais acabaram terceirizando a responsabilidade, também não sabem como lidar com essa situação. E o pior, a garotada menos ainda, porque para eles isso é o normal. Pedro, você está por aí? Acho que o Pedro foi. Gente, aproveitando que o Pedro daqui a pouco deve estar de volta, queria agradecer bastante a presença de todos aqui. Esse papo está sendo sensacional. Estava ansioso para conversar com o Pedro sobre essas questões. Aí que ele está voltando. Perfeito, Rogério. Desculpa, professor. Opa, Eu fui não, conectar o nada, é só para carregador aqui. você aumentar a Eu emoção. fui, Agora me conec- senti o gol do Flamengo. Cadê o Pedro? eu fui conectar o carregador. Eu parei aqui, continuei te escutando quando eu caí, mas eu parei numa parte, eu até ia, inclusive, te falar, quando você falou que os professores não estavam preparados para assumir essa responsabilidade que os pais estavam entregando, e eles não tinham que estar preparados. E é importante dizer isso, né? Porque essa não é a função do professor. Perfeito, perfeito. Concordo. Mas então, como é que a gente pode ajudar nisso, Pedro? Como é que a gente pode ajudar? Eu recebo os pais na escola, por exemplo, e tudo que você falou é fato, e não é assim, ninguém pediu para isso acontecer. O meu irmão até brinca com a minha mãe: mamãe, era muito mais barato ter filhos na sua época, porque a gente estudou em colégio público a vida toda, o hospital público funcionava bem a beça, você não tinha que comprar internet para a gente, não tinha que estudar em colégio particular, não tinha que ter celular, você não precisava de nada disso. Hoje, a gente precisa ter tudo isso. E aí obrigou mais ainda que os pais tivessem que trabalhar. Então, isso é uma consequência dessa corrida dos ratos que a gente estava começando a conversar aqui. Então, assim,
Aqui a ideia não é culpar ninguém. Pô, você não tinha que ter saído, você tinha que ter ficado. Não existe isso. É uma situação da vida moderna. Mas como. Aliás, essa pergunta é de US$ 1 milhão, né? Mas como poder contribuir com essas pessoas, em especial os pais, para que eles saibam lidar com isso e que ajudem a garotada a lidar com essa situação? Porque eu percebo que estamos todos perdidos, Pedro. Isso aí dá até um novo livro, hein, Pedro? Pode anotar aí. Então, você falou do novo livro. É bom, eu estou aqui com. Tem duas amigas queridas, né? A Tati Corrêa, que eu adoro, que é uma grande amiga, mãe do Biel. Então tá nesse desafio, e da Bia, né? Nesse desafio aqui de educar, a gente sempre troca muito. Sabrina, mãe do Bruninho Massa, que fez aniversário, a gente viajou esse final de semana. Pais e mães atentos aqui, né? Lisa, querida, um beijo. Você falou do novo livro. O novo livro vai se chamar aqui, né, em primeira mão. Eu acho que eu postei algum dia, em algum momento aqui. Diminuir a tecnologia para todos é interessante, né? O Rogério falou aqui, mas eu não sei se a tecnologia é o problema, né? Eu acho que nós somos o problema em usá-la de uma forma desmedida, mas super entendi o que você disse, Rogério, tem É. razão. O livro, fala, Ângelo, você ia falar. Não, não é isso. Dentre as coisas que a gente não está sabendo lidar, uma delas, aliás, talvez uma das mais importantes nesse processo, é a tecnologia. Sem Que dúvida. ela evolui de uma velocidade, usando até uma palavra que você tem usado com frequência, velocidade, ela está evoluindo numa velocidade que ninguém está conseguindo acompanhar. Nem os pais, nem os professores e nem a garotada. E lembrando que, como somos de gerações diferentes, cada um lida com isso de um jeito diferente. Só que a minha preocupação maior é com o nativo digital, né? A geração do seu filho, por exemplo, que já nasceu com isso, dos seus filhos, né? A Maria também já nasceu com isso na mão, né? Então, assim, para eles é extremamente natural ficar horas lá, né? Segundo a última estatística que eu li, eles estão passando 9 horas somando todas as telas. Só no celular são 4 horas por dia. Mas isso é como eles nasceram. É normal para eles. E a minha preocupação é que quando ele não nos tiver, que a gente que não é nativo digital, a gente ainda fala, pô, filhão, deixa sair um pouquinho, vamos jogar uma bola, né? Vamos praticar um exercício, vamos caminhar na praia, vamos bater papo. Mas quando a gente não mais estiver aqui, que só tiverem os nativos digitais, o que vai acontecer com essa garotada? Então, Ângelo, ó, Guilhermão também tem um monte de pais aqui, né, de amigos da Pô, que escola. bom, é bom para É muito socorro, podem legal. botar aí, podem se comunicar com a gente. Exatamente, né? A gente está no mesmo barco. Você falou qual seria o remédio, né, para essa história. O único suicídio, já diria Flaubert, né, o único suicídio eticamente aceito é o do trabalho. Porque se você encontra alguém que fala, eu estou morrendo nas drogas, eu estou morrendo na bebida, você vai falar, coitado, vamos ajudar. E se você encontrar alguém que fala, eu estou morrendo, né, de trabalhar, você vai enxergar nobreza. Né? Eu estou me matando de trabalhar, né? Virou uma coisa aceita. Toda vez que o trabalho te tirar, ou toda vez que o seu trabalho te transformar em alguém incapaz de se afetar pelas questões humanas que estão à sua volta, você tá lidando de forma desmedida com esse ofício que dignifica o homem, sim, já dizia Gonzaguinha, né? O homem se humilha, se castra aos seus sonhos é a sua vida, a vida é o trabalho. Sem o seu trabalho, o homem não tem honra, sem a sua honra, se morre, se mata, não dá para ser feliz. Você precisa disso, é claro que você precisa disso. Poucas coisas dignificam tanto o ser humano quanto o trabalho, mas você precisa ter uma medida. E falta para nós todos, como remédio, estabelecer uma relação objetiva e responsável entre a causa e a consequência. Não adianta a gente culpar o mundo, culpar a cidade que a gente vive, culpar o ambiente que a gente está, culpar os amigos dos nossos filhos pelo fracasso que a gente pode ter pela nossa incapacidade de equilibrar os pratos. Não existe sucesso profissional que justifique o fracasso familiar. Se para você subir profissionalmente falando, e não importa se mediaticamente falando, se em termos de diploma, de título, se para você chegar no lugar que você almeja, você precisa ser um pai pior, um filho pior,
um amigo pior, um ser humano pior, de nada vale subir essa escada. Essa é uma certeza. É claro que você tem que fazer um milhão de descontextualizações para poder abranger situações diferentes. É óbvio, né, que o que a gente está falando aqui de novo, né, é uma visão míope, talvez de privilegiados que nós somos, mas não invalida a nossa também incapacidade de lidar com essa responsabilidade que é educar filhos. Um outro diagnóstico que eu acho que você acabou falando aí, né, dentro do contexto brilhante que você fez sobre essa problemática, é do quanto a tecnologia, e aí eu não vou dizer a tecnologia, porque a tecnologia leva a gente a pensar em técnicas que estão a todo momento evoluindo, né? Uma tecnologia que está efervescente. Mas eu acho que a forma como a gente está lidando com a informação, mais do que a tecnologia, é um problema que esse sim talvez nos desumanize e nos afaste das coisas que realmente importam. Se você tem possibilidade de adquirir informação de tudo quanto é lado, a todo momento, literalmente 24 horas por dia, quem é refém das informações não tem espaço para os afetos. A maior parte dos afetos que te modificam são aqueles que não vêm junto com a informação, vêm junto com o ser humano. Não é por mais que uma informação te impacte, por mais que quando você leia que uma guerra como essa que está acontecendo na Ucrânia ou, né, na Palestina, na faixa de Gaza, te impacte, né, te machuque, o que te machuca, o que desperta compaixão em você não é a notícia que você vê no jornal. É quando você está caminhando na rua e você vê alguém passando mal, caindo, né? Ou quando você vê uma criança esfomeada, magra do seu lado. Ou seja, é o ser humano que te afeta. O ser humano causa em você o maior dos afetos. É emocionante, né, receber um like, uma curtida, uma frase bonita, é claro que é. Mas o que a gente sentiu mais falta na pandemia foi um beijo e um abraço. Nós somos seres que vivemos em bando, vivemos bem em bando. Nós somos seres do coletivo. Então, não dá para a gente substituir o indivíduo, o coletivo, a experiência humana pela tecnologia. Dá para a gente potencializar a experiência humana pela tecnologia. É o que a gente está fazendo aqui. A gente está ficando íntimo. No dia que eu te encontrar, eu vou te dar um beijo, um abraço, porque eu já te conheço. Mas se eu nunca chegar nesse lugar, se eu só mantiver com você relações virtuais, o afeto real, aquele transformador, não vai acontecer. O que a gente tem visto com as nossas crianças? Não acho que é um problema a gente entregar para as nossas crianças telefones, tablets. Por exemplo, aqui em casa, não existe uma regra fixa sobre o que pode. Jane, querida, grande educadora, sobre o que pode e o que não pode. Mas não existe, em hipótese nenhuma, a substituição do carinho humano, do afeto, pela tecnologia. Eu não posso acostumar o meu filho a dizer o seguinte: olha, filho, você não precisa dar um beijo no papai na hora de dormir. Você tem que dar um beijo no papai na hora de dormir. Esses dias o Bento falou um negócio muito. Com certeza, Igor, estaremos juntos no seu casamento em Se abril, se Deus Deus quiser. quiser, Se Deus verdade. quiser, e ele quer. Eu não posso. O meu filho outro dia falou um negócio que eu achei super simbólico. Ele joga bola, como você acompanha, né, Ângelo? Tá numa carreira de jogador de futebol, né? Joga no Bangu, joga no PSG, joga no Sport Education, vai jogar o Mundialito em Barcelona. E ele, outro dia, eu estava na arquibancada, eu achei isso tão emblemático. Um pai virou para mim e falou assim: cara, se o meu filho. Pô, Brunão, meu amigo, esse aí ó, sofre comigo nas arquibancadas. Pai de um craque, Guilherme, o filho dele joga uma bola redonda. Tenho o prazer de assistir o filho dele, esse moleque jogando bola junto com o meu filho. E eu vi um pai, né? Não lembro quem foi, talvez o Bruno até lembre. Algum pai virou para mim e falou assim: pô, cara, eles brincam, né? Que eles falam, chamam meu filho e falam: tem que falar meu amor, né? Vai, meu amor, te amo, meu amor. E um pai virou para mim e falou: cara, meu filho ia morrer de vergonha se eu chamasse ele de meu amor. E aí eu fui falar isso pro Bento, o Bento falou assim para mim: papai, quando você não fala meu amor, eu acho que alguma coisa estranha está acontecendo. O que eu quero dizer com isso? Não importa o tempo, não importa o quão moderno você seja, não importa o quão adolescente o seu filho esteja passando, esse afeto pode ser construído. Né? Esse meu amor pode não ser um motivo de vergonha, mas pode ser um acalanto, pode ser um aconchego de afeto. Né? E eu acho isso importante. Eu acho
essas marcações, assim, sabe, Ângelo, importantes. Então a gente tem a possibilidade de humanizar as nossas relações com fragmentos de tempo. O que o ser humano quer, não é que o que eu quero de você, não é que você tenha 5 horas de papo comigo. É que quando eu te encontro, você me dê um bom dia transformador. O que transforma o dia a dia da gente não são aquelas reuniões de 5 horas que a gente marca na agenda, mas é o caminho para a reunião que você encontra um guarda na rua, um porteiro no prédio, que te abre um sorriso que você fala, puta, esse sorriso transformou minha vida. Tem coisa mais transformadora do que alguém bem-humorado, do que alguém que te trata com carinho, né? Então, eu acho que a gente tem essa possibilidade diária, de novo, ordinária. Aquilo que está na ordem do dia é o que precisa ser ensinado para as nossas crianças. Tentando sintetizar a sua pergunta, o que a gente pode fazer por eles é estarmos mais obcecados pelo ordinário do que pelo extraordinário. Que bom, se meu filho tirando está 10 em matemática, é maravilhoso. Mas o que eu posso ensinar? O que vai ficar para a vida dele? O 10 de matemática, que provavelmente ele não vai lembrar, ou o bom dia que ele vai ter que dar, que está na ordem ordinária, que está na ordem do dia. Todos os dias da vida dele ele vai ter que dar bom dia para alguém. Qual é o bom dia que ele está dando? Então, eu acho que a gente pode voltar a nossa atenção para isso, que talvez tenha ficado esquecido por esse mundo da hiperconexão. Perfeito. Nossa. Excelente, é isso, é isso. E a neurociência diz o seguinte, Pedrinho, se a gente tem um tempo para fazer isso, e esse tempo é especialmente até a criança, né, completar 12 anos de idade. Até os 12, você tem a oportunidade de, e quanto mais você fizer, melhor, passar para ela, por exemplo, diferentes possibilidades de movimento, né? Dá para ela uma possibilidade de movimento cada vez maior, mas valor também, valores, essa questão da presença, do carinho, do chamar de meu amor, se você constrói isso até essa criança fazer 12, 13 anos, daí para frente, a neurociência brinca até que você vai colher o que você plantou. Quanto mais você fez isso até os 12 anos, mais ela vai levar isso para a vida e essa coisa bonita vai continuar acontecendo. Agora, se a gente pecar nesse período, a gente vai perder o bonde da história e não vai conseguir resgatar isso lá na frente. Vai ser mais difícil. E aí até você está levando, deixando para o mundo, né, uma pessoa que vai ter mais dificuldade de lidar com gente. Isso é muito ruim. Que bom quando a gente, como você falou, né, você deu o exemplo do Bento, como é que ele percebe o Leandro Carnal, ou como ele conversa com outras pessoas, ou como ele sente falta de você chamar de meu amor durante jogos de futebol. Isso é uma construção, não é um dia, não é uma bronca, não é uma discussão, é uma construção que dura durante os 12 primeiros anos das pessoas. E aí, meu amigo, a gente está, assim, o teu livro e o papo lá de vocês falando sobre humanização, foi a tecnologia ou foi a pandemia, na sua percepção, que está trazendo, né, tá trazendo de volta esse olhar para o humano? Porque isso até nas corporações está voltando a acontecer. A gente tem aí o movimento, por exemplo, do capitalismo consciente, preocupado com as pessoas. Existe um movimento, por exemplo, a gente está vivendo o movimento, a revolução da longevidade, revolução do bem-estar. Todos esses movimentos são de preocupação com o humano, né? Com a tal da humanização, como você fala muito bem. Aí eu queria vou aproveitar para emendar uma na outra. O que você entende como humanização e o que está trazendo isso mais de volta? Que despertou nas pessoas, na sua visão? Foi a tecnologia ou a pandemia ou os dois? Os dois, mas a pandemia esgarçou, acelerou. O Karnal, uma das belas entrevistas que ele fez no começo da pandemia, ele trouxe uma frase que para mim foi muito emblemática. Ele diz que pandemias, guerras, servem mais para acelerar processos que já tinham se iniciado do que para criar novos processos. Então, com isso, eu respondo essa primeira... Edson, querido, um beijo. Essa primeira parte, eu acho que a pandemia acelerou essa percepção de humanização ou da necessidade de nos humanizarmos, principalmente porque, pela primeira vez na história pós-moderna,
o mundo tecnológico, dos avanços da medicina, se viu de joelhos diante de um inimigo invisível. Essa invisibilidade joga de novo para a gente a percepção de que a gente não tem controle. Por mais evoluídos que sejamos, a contingência da vida aparece, né? Para uns que acreditam na parte religiosa, sei lá, o castigo, para outros a providência, mas aparece. Né? De uma maneira ou de outra aparece. Então a pandemia ela foi esse inimigo invisível que fez a gente perceber o quanto a gente é pequeno, o quanto, de repente, no estalar de dedos a gente deixa de existir. E é claro que quando a gente passa por um processo desse de insignificância, Bertrand Russell, um dos grandes pensadores que me influenciaram, matemático, né, quase que um racionalista, ele escreveu um livro que se chama A Conquista da Felicidade. E ele diz que uma das maneiras de a gente se conectar com essa possível felicidade é entendendo a nossa insignificância. A gente, com sorte, vai passar, que é nós, né, sei lá, um século de vida com muita sorte, e quando a gente for embora, o mundo vai continuar sendo o mundo do mesmo jeito. Então, por mais que a gente queira jogar, né, uma luz sobre a nossa existência, uma semana depois da nossa morte, pouca gente vai estar, de fato, né, lembrando da gente. É claro que, né, que óbvio que tem alguns que vão lembrar mais, mas a humanidade em si vai passar batida. Então, eu acho que a pandemia esgarçou essa necessidade da gente entender que somos humanos, mas que o que nos diferencia, o que nos protege, o que nos conecta com alguma coisa diferente do mundo animal, por exemplo, é a nossa capacidade de sentir. E sentir esse medo da pandemia, sentir esse medo da incerteza, sentir esse ressignificado do tempo, jogou de novo luz sobre esses afetos. Por isso que eu, inclusive, ousei escrever sobre afetos, porque eu acho que a gente experimentou essa analgesia coletiva, a gente tem experimentado essa analgesia coletiva, está todo mundo, né, de alguma forma anestesiado, né, para as dores e para os amores, está todo mundo deixando a vida passar sem se aprofundar nos sentimentos, que a gente resgatou, acendeu uma luz de falar, peraí, não faz sentido. Né? A quantidade de pessoas que hoje falam ou pensam, né, olha, não faz sentido eu viver desconectado das pessoas, dos afetos, dos sentimentos, é muito maior do que era, por exemplo, pré-pandemia. Então, esse é um primeiro cheiro de resposta. A tecnologia, eu acho que ela conecta, acho que, né, o mundo todo de uma maneira mais rápida, mas também mais fugaz. Essa fugacidade, ela é muito prejudicial às relações humanas. O que eu quero dizer com isso? Pela internet eu sou capaz de parecer preocupado com a fome da África, pela ONG que eu ajudo, ou pelo post que eu faço, mas talvez eu consiga até, de fato, mandar um donativo para alimentar uma criança na África, mas eu não consigo sentar para jantar com meu filho. De que adianta eu alimentar uma barriga esfomeada a 12 mil quilômetros de distância de mim, mas não alimentar um coração flagelado que está aqui no cômodo do lado do meu? Eu não sei se faz sentido a gente não pensar no que a gente está deixando de fazer para os nossos. E quando eu digo os nossos, né, eu digo para todos os nossos. Né? Eu não digo para aqueles que estão vivendo aqui do nosso lado, mas para aqueles que experimentam a coexistência com a gente, seja num time de futebol, lá torcendo pelos nossos filhos, seja numa escola dando aula como você faz. Eita, nós! Pedro, você sabe que papo bom passa rápido, né, irmão? Pô, já Mas vi, eu gostaria de, eu nem tinha eu, visto gost, a hora, tá vendo? eu gostaria muito assim de pedir a você. Aliás, primeiro, irmão, gratidão gigante por essa disponibilidade de É você isso. dividir, compartilhar um pouquinho com a gente desse, desses teus estudos, do seu trabalho, desse seu olhar, porque o mais legal de tudo que de te ouvir falar é, é, é ficar claro para a gente de quanto que você percebe essas coisas no seu dia a dia. Seus livros, né, a forma como você escreve, eu, nesse período que eu li esse livro, por isso até eu fiz algumas postagens com esse conteúdo, quando eu estava começando a me cuidar de uma ansiedade, que eu estou me tratando há 4 anos até com terapia e tal. E esse livro caiu assim como uma luva, ele foi muito importante para mim. Ele me ajudou, tem me ajudado nesse processo. Então, eu queria te pedir assim, que orientação, que
orientação, acho que é a melhor palavra. Você pode deixar para a gente aqui, inclusive para esse monte de pais, para esse monte de filhos que estão aqui nos assistindo, para que a gente possa. Eu aprendi na terapia uma palavrinha um verbo, que no início foi muito difícil para mim, porque eu entendi que a ansiedade, eu não vou me livrar dela, ela vai continuar comigo, mas eu tenho que aprender a lidar com ela, de forma que eu tire uma parte positiva, que é até a ideia do afeto, né, que vocês discutiram lá, que o afetar, né, que não é só positivo, como a gente costuma lembrar, mas tem a parte negativa também. Mas o que você poderia deixar para a gente aqui de orientação para que a gente traga essa humanização de volta para a nossa casa primeiro, que comece na nossa casa e que da nossa casa a gente consiga levar para as outras pessoas? Bom, primeiro você sabe que a dica, né, que te deram para lidar com a angústia é também a dica do primeiro pensador que organizou esse conceito, né, que é o dinamarquês Søren Kierkegaard, que ele fala que existem 4 estágios dessa angústia humana, né, que você se encontra. Ele, enfim, não vou entrar aqui na ideia dele, mas ele diz que o problema é você não conseguir. O que é angústia? É o excesso de futuro. Né? Essa não é uma visão do Kierkegaard, mas é uma visão minha. Nada mais é do que o excesso de futuro. Quando você traz o futuro com excesso para a sua vida, você gera angústia. E a gente tem vivido num mundo de preocupados, todo mundo preocupado com as coisas que virão, mas de muitos não ocupados. Né? Você está preocupado com uma coisa que vem, mas você está sem ocupação aqui. Ou seja, você está com pensamentos positivos, achando que isso vai mudar o mundo, mas o que muda o mundo de fato são as atitudes positivas. Né? Então, ele diz que quando você não sabe lidar com esse futuro, com esse excesso de futuro, com essa angústia, você cai no desespero, você não consegue esperar. E aí, esse sentimento te corrói. Né? Essa é uma visão particular, com uma licença poética para falar do Kierkegaard. Né? Eu acho que tem 2 dicas, assim, sobre que dicas é horrível da dica, né? Porque tipo, coloca no lugar professoral, que eu não sou. Imagina, eu estou no meio do turbilhão de pensamento junto com todos vocês aí, né? com todos nós. Mas 2 coisas que me vêm à cabeça. Primeiro, diretamente relacionada ao nosso desafio assim, cotidiano e rotineiro, que é lidar com não vivermos apressados, de fato. Podemos ser velozes, podemos nos aperfeiçoarmos, mas a pressa vai escangalhar tudo. A pressa vai fazer você dar topada na quina, metaforicamente, né, na tua caminhada. Você vai ficar cheio de dor, cheio de flagelo e objetivamente também, né, porque você também vai dar topada. Então, eu acho que não dá para a gente flertar, se aproximar da pressa como se ela fosse necessária para a gente evitar esses tempos pós-modernos, né, que se abrem para a gente. E a outra questão é a nossa principal zona de atuação, Ângelo, não é aqui o like chega, né? É que a mão alcança, cara. Assim, a gente pode perceber, nós todos, que a virtude e a própria liderança, elas são mais elegantes quando elas são silenciosas. A gente precisa sair desse mundo de barulho, cara. A gente precisa estar mais preocupado em fazer do que falar, e por isso que o próximo livro se chama Liderança Silenciosa. E eu vou te dizer por quê. Porque eu fui convidado para fazer uma palestra que mexeu muito comigo no convento das Irmãs Clarissas aqui no Rio de Janeiro. E elas me convidaram para falar sobre os meus livros e pediram, olha, a gente quer que você fale sobre liderança. Você imagina, né? Chegar num convento onde existe um voto de clausura e de pobreza e falar sobre liderança. E eu fui completamente surpreendido, porque eu, com a prerrogativa de achar que eu estava sabendo demais onde eu estava chegando, eu não sabia nada, apesar de frequentar desde da barriga da minha mãe aquele espaço e conhecer as freiras. A irmã Pacífica é uma amiga da família. Porque quando elas me disseram que tinham reunião de pauta às sextas-feiras, aquilo foi muito esquisito de escutar. E eu fiquei imaginando o que seria uma reunião de pauta das freiras enclausuradas. E as pautas são riquíssimas. Cada uma faz o que tem que fazer no tempo que tem que ser feito. A contemplação está dentro dos exercícios de liderança sugerido para elas. A oração, a ajuda. Quanto mais alta o cargo da abadesa, é a que limpa a privada. É a que limpa, é a que faz os trabalhos
mais rotineiros. E a opção de vida, os valores éticos são tão fortes que elas não saem da clausura nem quando morrem. Elas são enterradas no próprio convento. Olha que lição de liderança silenciosa, enquanto a gente está aqui achando que sabe muito sobre liderança, elas na clausura e no silêncio estão dando uma aula do que é liderar. Cada uma faz a sua com harmonia, você não tem demissão, você não tem desistência, você não tem puxada de tapete. Então, eu dei o nome de liderança silenciosa, e o primeiro capítulo vai ser todo feito com elas, para mostrar que a gente pode estar mais preocupado em fazer do que em falar. E eu acho que esse é um exercício claro de desapego de um dos pecados capitais, que é a virtude. Porque a virtude também é silenciosa. Porque se você precisa se mostrar virtuoso, virtuoso você já não é. Porque é você que tem que reconhecer a virtude em mim, não eu que tenho que dizer que eu sou virtuoso. A virtude só tem valor quando ela é reconhecida pelo outro. E aí está a empatia entre nessa história, a compaixão, enfim, a caridade, tudo isso. Então, eu acho que eu deixo a dica de que a virtude e a liderança podem ser silenciosas. Esse mundo barulhento tira o foco do problema real. Humberto Eco, em Construindo o Inimigo, um livro muito bacana, que vale a pena vocês lerem, ele diz que uma bomba, literalmente uma bomba, uma guerra, um atentado, tira o foco dos problemas reais. E é a mais pura verdade. Você vê o barulho que uma guerra trágica faz, né? Essa guerra, claro que é importante, toda guerra é importante, mas o quanto a gente deixa de se preocupar, vai todo mundo para a praia, né? Uns do lado de uns, outros do lado do outro, e a gente esquece das nossas questões mais triviais. A gente está preocupado com o que acontece na fronteira de Gaza, mas a gente esquece que existe uma Gaza aqui dentro da nossa casa, os nossos filhos brigando de forma bélica contra a gente, contra o mundo, contra os seus sentimentos, muitas vezes contra a vida, contra a sua própria vida. Então não adianta a gente entrar numa guerra que não é nossa, ou uma guerra que pode nos afetar, mas que faz com que a gente deixe desguardado, né? Ou com que a gente deixe que o paiol que a gente tem na nossa vida, a nossa riqueza desprotegida, porque a gente foi guerrear lá para uma guerra que de repente está distante da gente. A gente está vivendo em combates rotineiros que a gente às vezes se esquece de duelar. É isso. Você não podia ter terminado melhor esse nosso bate-papo. Irmão, sensacional. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. E vamos continuar assistindo Lugar da Fala. Como é que o pessoal encontra aí o Lugar da Fala e como é que a gente encontra o Pedro nas redes sociais, por Olha, favor? rede social Pedrinho Salomão, vocês me encontram em todas. E se entrar no YouTube e colocar lá Lugar da Fala, não é Lugar de Fala, é Lugar É, da Fala, e é. colocar lá Pedro Salomão, ou Igor Monteiro, ou André Lopes, junto com a definição do buscador, vai aparecer no Google esses 8 episódios que a gente fez de 4 capítulos dessa primeira temporada desse podcast. Sara, querida, Tati, muita gente querida. Rodrigão, que legal ver você aí. Chegou no final, mas tá valendo. E, Ângelo, eu queria mais uma vez aqui, como eu falei no começo, te parabenizar pelo pai que você né, pelo filho que você, pelos filhos que você tem, mais especificamente sobre o Igor, sem nenhuma demagogia, sem nenhuma hipocrisia. É um presente para mim ter o Igor na minha vida, agora compartilhando de um trabalho, né, tão bonito que é esse podcast. Ele é genial e ele é um humano lindíssimo, assim, né? Tô ansioso por essa união bonita entre ele e a Vanessa em abril. É verdade, verdade. Uma união que já existe, mas eles só vão agora comunicar para o mundo. Aí, gente, Eles agora é não, né? sério. Eles não, eu, né? Porque eles jogaram essa responsabilidade na minha mão, né? Ah, é? É. Que bacana, que bacana. Irmão, mais uma vez, boa noite para você, abração para sua família, tudo de melhor para vocês sempre. Gente, muito obrigado a Vamos todos que marcar uma estiveram aqui com a outra. gente. Eu, você Por e Igor. favor. Vamos marcar uma outra. Nossa, perfeito, combinado. Vamos marcar, vamos ver. Obrigado, Rafa, obrigado, Gabriel, obrigado, Mamãe Igão. também tá aqui. Te amo, mãe. Mamãe Vera Salomão tá Ah, ali. que legal, isso é Amor, bom gente demais. querida. Que bom, querido. Obrigado, tá? Foi um prazer. Da mesma forma, amigão, tudo de bom. Boa Saudações noite, gente. Nada de rubro-negras. pânico. Vamos salvar a live aqui. Daqui a pouco a gente pode assistir. Pedro, posso Claro, colocar lá para aparecer para você lógico, também? Que aí claro. fica, Com o maior prazer. fica nos dois. Com o maior Forte prazer. abraço, irmão. Fica com Deus. Boa Beijo, noite. Obrigado querido. mais uma vez. Tchau.